Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Fábio na área para mais uma celebração infantil. E aí, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tá calor aí? Aqui não, aqui tá fresquinho, esse suor escorrendo aqui na minha testa, mas tá fresquinho, fresquinho. Tô brincando, tá mó calor, galera. Bom de ficar uma piscina. Curtir praia não, que tá dando aglomeração, o negócio tá sério, gente. A gente ainda não pode aglomerar, cara. Então praia assim não tá rolando muito agora, né? As praias aqui estão lotadas, mas a gente, ó, não é doida. Então a gente vai se divertindo aí, galera. Vai tomando banho de piscina, tanquinho. Se não tiver nada disso, chuveiro também funciona, mas tem que esperar um pouco aquela água quente, que aqui o tio mora no alto. Caraca, a água fica pelando. Parece até que tá o chuveiro ligado mesmo pra sair água quente. Mas não é nada disso. Bom, para nós começarmos aqui a nossa celebração, como já é de costume, vamos tirar o nosso momento de oração. Peço a vocês agora que se tiver alguma coisa que vocês desejem, algo que vocês estejam necessitando, orar por alguma pessoa, algum pedido particular de vocês, o momento é esse, é o momento onde nós vamos orar para começar a nossa celebração, mas também vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas ansiedades, enfim. Então oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor meu Deus, porque Tu és bom. Nós te agradecemos, Pai, e louvamos ao Teu nome, porque o Senhor entregou o Teu Filho Jesus, Senhor meu Deus, na cruz, para sofrer em nosso lugar e nos deu acesso a Ti. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nesse momento, Pai, em que nós reservamos um tempo para celebrarmos e para adorarmos ao Teu santo nome, Senhor, pedimos aqui a presença do Teu Espírito Santo para que nos direcione, Senhor. Eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor nesse momento esteja abençoando a vida de cada uma das crianças, Pai, que estão assistindo a essa celebração, as crianças também que não puderem assistir. Senhor meu Deus, que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos sobre a vida e sobre a família de cada uma delas, Pai. Toma, Pai, o primeiro lugar no nosso coração, assume o primeiro lugar, Pai, o lugar de honra nessa celebração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Gente, assim, eu estava aqui orando, claro, e é muito bom a gente falar com Deus, mas está me dando uma sede. Vamos lá. Galera, te enganando, esse calor a gente bebe muita água. E, caraca, tô ficando doido. Eu enchendo meu copo com água da torneira. Eu vou beber água filtrada, né? Sabe por quê? E eu ainda vou misturar, porque essa água tá quente. Mas eu vou beber com água da torneira, do filtro, por quê? Porque eu não quero me contaminar. Peraí, não quero me contaminar, cara. Isso está me lembrando bem de uma coisa. Teve um cara na Bíblia que ele também disse uma coisa parecida com isso que o tio falou agora. Eu não quero me contaminar. E o tio está tendo uma ideia aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre alguém que escolheu não se contaminar. Assim como o tio escolheu beber água filtrada para não se contaminar, teve alguém na Bíblia que decidiu não se contaminar. Bom, e para a gente trocar essa nossa ideia, a gente vai pegar a nossa Bíblia e vamos lá no livro do profeta Daniel. Bom, vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia de vocês. 1, 2, pronto. Já dei tempo porque eu sei que minha galera é esperta. E quando nós começamos a nossa celebração já está todo mundo com a Bíblia na mão. Então vamos lá. Para nós trocarmos essa ideia, eu te acho interessante que nós leiamos do versículo 5 até o versículo 16. Para a gente poder conversar sobre esse assunto, sobre escolher não se contaminar. Então vamos ler. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque. Deixa eu fechar aqui. A Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o nome de Abednego. Versículo 8 diz assim:
Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, ele veria o rosto de vocês mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça com o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos o havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Galera, que passagem legal. Essa passagem é o seguinte. Certa vez o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E o rei daquele reino, né, que era Nabucodonosor, pegou alguns jovens que eram de uma linhagem real e levou eles para que servissem diretamente ao rei. E ali ele ensinaria todos os costumes daquela nação, que era uma nação ímpia, aqueles jovens que eram de uma linhagem real e que eram judeus. E assim serviam a Deus, né, e seguiam a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Bom, e indo aqueles jovens para o palácio real, nós vemos ali algumas atitudes que o tio quer conversar com vocês. Primeiro de tudo, nós temos que entender o seguinte: naquele caso ali, o reino de Babilônia representava o mundo. Sabe, o mundo, com tudo isso que o mundo oferece, sabe, costumes diferentes daquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, com a sua cultura diferente, que desagrada a Deus. E uma coisa que me chamou bem a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte: como o tio leu aqui, aqueles jovens tinham um nome, que era Daniel, Ananias, deixa o tio pegar aqui, o tio vai lembrar o nome deles. Só um instante, para a gente poder trocar a nossa ideia aqui de uma forma bem legal. O tio fechou a Bíblia aqui, mas já achou. O tio é bom de Bíblia, né? Vamos lá. Olha só, quando esses jovens estavam dentro do reino de Israel, eles tinham os nomes e os costumes do seu povo, o povo de Deus. Então eles tinham os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Note que quando eles chegam ao reino de Babilônia, logo aquelas pessoas, o chefe dos eunucos, troca os seus nomes. E aí, Daniel passa a ser Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias de Abednego. Bom, o que o tio vê com isso? Nós temos que tomar muito cuidado com o mundo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que o mundo tenta fazer conosco, com nós que somos servos de Deus, é fazer com que nós percamos a nossa identidade. Aqueles jovens saem de Israel com a identidade, com a sua nacionalidade, com a sua cultura, com os seus costumes, que eram segundo a palavra de Deus, e logo que eles chegam àquela nação ímpia, uma nação que não respeitava a Deus, logo tratam de mudar o nome. Mas note que lá no início, quando o tio começou a ler essa passagem, o tio explicou uma coisa para vocês, que aqueles jovens que foram servir diante do rei de Babilônia, eles foram escolhidos dentre os jovens que são de linhagem real. O que é isso, tio Fábio? Linhagem real. São jovens que descendiam dos nobres de Israel, da linhagem dos reis. Olhe isso e preste atenção. Você também pertence a uma linhagem muito nobre, a linhagem de um rei. E esse rei é Jesus.
E você passou a pertencer a essa linhagem real quando você entregou a sua vida a Ele, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E você passa a pertencer à linhagem real. Não perca a sua identidade. Tio Fábio, como assim? Sabe por que vocês estão numa idade em que, embora vocês, a maioria de vocês, e o tio sabe com quem está falando aqui, são criados em lares cristãos, são criados segundo a palavra de Deus. Mas vocês não ficam só dentro da casa de vocês, com a família de vocês e dentro da igreja. Vocês estudam, vocês vão para a escola, vocês fazem cursinho, e ali vocês começam a conviver com pessoas que não têm os mesmos costumes que vocês e que não vivem da mesma forma que vocês. E muitas vezes essas pessoas vão tentar impor na cabeça de vocês que os costumes errados, as outras culturas que eles seguem, que não são dentro da palavra de Deus, é que são legais. E eles começam a não entender quem vocês são e começam a tentar mudar a identidade de vocês. Pensem nisso. E aí o tio quer voltar aqui, o versículo que mais chama a atenção, como nós lemos aqui, é o versículo 8, que diz, olha só, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que isso, tio Fábio? Bom, uma outra questão aí que engloba é que naquele reino, em muitas nações ímpias, os alimentos que eram servidos nas mesas dos reis eram consagrados aos deuses pagãos que estavam ali constituídos sobre aquela nação. E no reino de Babilônia não era diferente. Então, o povo de Deus, ele foi instruído a não comer alimentos impuros. Tinha uma série de alimentos que eles não poderiam comer, tá? E isso a gente encontra lá no início da Bíblia. Se não me falha a memória, está lá no livro de Levítico ou de Deuteronômio, mas tem uma série de alimentos que eram proibidos por Deus para que seu povo comesse, e acabavam sendo alimentos consumidos nessas nações ímpias. E uma outra questão, como o tio está explicando para vocês, é que esses alimentos eram oferecidos aos deuses deles. Mas agora, observe o que foi a escolha de Daniel. A gente está conversando ainda sobre nossas escolhas. E Daniel escolheu não se contaminar. E aí, como o tio leu, ele pede ao chefe dos eunucos que conceda a ele não comer daqueles alimentos impuros, alimentos que eram servidos na mesa do rei. Bom, alimentos servidos na mesa do rei. Bom, eu imagino que aparentemente aquele banquete, tudo aquilo que era servido à mesa do rei, devia ter uma aparência ótima. Devia ser chamativo aos olhos e até mesmo gostoso. E aí o tio fez uma ilustração aqui para brincar com a cabeça de vocês. Bom, agora tem uma surpresa. Olha que o tio está praticamente uma produção de Hollywood aqui, hein, gente? Olha só. Tcharam! Tcharam! Bom, temos aqui. O tio vai aproximar aqui para vocês verem. Olha isso, olha isso, olha isso. Bom, isso daqui o tio pegou para ilustrar para vocês o que era o manjar do rei. Olha, cheio de balafinha aqui, gente, o suquinho. Mas isso daqui é o manjar do rei, não quero isso não. E aí, Daniel e seus amigos pediram para se alimentar com isso. Olha, legumes, aguinha. Bom, gente, fala sério. Olhando rapidinho, o que vocês iam escolher? Bom, eu acredito que, assim, se for julgar por aparência, esse manjar do rei aqui tá mais atrativo, né? Ó, rolou um marshmallow aqui, mas não sei se na época lá do rei era assim não, tá? Bala fine, acho que não era não. Mas tudo bem, o tio pegou isso daqui para ilustrar. E o que o tio quer ensinar para vocês através disso? Galera, escolher não se contaminar com os prazeres, com as coisas desse mundo. Muitas vezes as coisas que são desse mundo, elas se apresentam para nós assim. Com uma boa aparência e muitas vezes com um gostinho até muito do bom, sabe? Só que o final disso tudo não é legal. São coisas que, tanto a curto, a médio e a longo prazo, trazem para nós um malefício, trazem coisas ruins para a nossa vida.
E aí o tio vai comparar aqui com vocês. E aqui temos legume e água. Mas olha, sem a água nós não vivemos. E legumes fazem bem para a saúde. São uma fonte de alimentação pura. Tá, que se a batata você fritar, né, aí já fica mais difícil. Mas uma batatinha cozida, um purê, fica maneiro. Bom, e aí para comparar isso que o tio está falando, aqui o manjar do rei. Nos dias de hoje, o que seria manjar do rei, tio Fábio, para eu escolher não me contaminar? Sabe aquele filme que ensina um monte de coisa errada? Ele é até maneiro, tem umas cenas legais, mas ele te ensina um monte de coisa errada. Não assista. Escolha não se contaminar. Sabe aquela música que ensina você a ser rebelde? Que ensina aí a tratar a mulher de uma forma errada? Que traz um monte de valores que não são o que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus? Não ouça esse tipo de música. Escolha não se contaminar. Sabe aquele amiguinho? Sabe aquele amiguinho que começa a se envolver com coisa errada e um belo dia ele chega para você e diz que usar droga é legal? Sai fora, diga não, escolha não se contaminar. Sabe aquele amiguinho que chegou para você e falou que começou a beber e falou para você que era legal? Não é legal, não vai na onda dele. Escolha não se contaminar. Sabe aquele desenhozinho que passa ali, cara, que tem os personagens bonitinhos, mas ensinam a fazer um monte de encantamento, magia, essas coisas? Sai fora. Escolha não se contaminar. Esses são alguns exemplos que o tio está dando para vocês de coisas que o mundo nos oferece que a princípio são até legais, sabe? O tio vai falar para vocês que de início aquilo pode causar até uma boa sensação. Mas o resultado é muito ruim, é muito prejudicial. E agora aqui o tio vai trazer exemplos do legume, que aos olhos do mundo são sem graça, mas que fazem bem. Hoje, quando você tira um tempo para ler a sua Bíblia, para você aprender mais sobre Deus e sobre a sua palavra, vai ter muita gente que vai dizer para vocês que isso é sem graça. Vai ter gente que vai dizer para vocês que isso é perda de tempo, que vocês estão perdendo a infância, a adolescência e a juventude de vocês com essas coisas. Mas não é. Porque essa palavra aqui, ela tem o poder de nos ensinar a seguir o caminho de Jesus. E esse caminho é o caminho que nos leva ao céu, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o mundo acha que isso é sem graça. Mas isso para nós resulta em salvação das nossas almas. O sacrifício de Jesus na cruz. Quer mais exemplo de legumes e água? De coisas que ao mundo parecem sem graça? Quando você ouve um louvor, uma música de Deus, uma música que exalta a natureza de Deus, uma música que revela os atos, os feitos de Deus, uma música que exalta, que nos traz a uma atmosfera, que nos traz uma boa influência. Vai ter muito coleguinha que vai virar para você e vai falar, sabe o quê? Que música chata. Mas ouvir esse tipo de música te aproxima de Deus. Te põe em comunhão com Deus, te põe em contato com o Criador, te põe em contato com o Pai. E isso, aos olhos do mundo, parece ser sem graça. Sabe, oração é outra coisa que as pessoas no mundo não entendem. Quando nós dobramos o nosso joelho diante de Deus e buscamos a sua presença, buscamos a sua face em oração, isso aos olhos do mundo é sem graça. Isso aos olhos do mundo não passa de legume e água. Mas isso faz bem. Note, e o tio já está caminhando aqui para o final, que nesses últimos versículos que o tio leu, onde foi permitido àqueles jovens que se alimentassem somente de legume e água, a Bíblia está mostrando que no final disso tudo, a aparência deles era melhor, era mais forte, era mais robusta do que daqueles jovens que comiam o manjares do rei. Aqui está cheio de açúcar, ó. É gostoso pra caramba, né? Mas causa um monte de doença se vocês forem exagerados, ó. E no caso do mundo, aqui o tio está falando do açúcar propriamente dito, que vocês não podem exagerar. Mas no caso do mundo, não cheguem nem perto. Sabe por quê?
esse pedacinho aqui, ó, pode botar tudo a perder na vida de vocês. Então, escolham sempre o que aos olhos do mundo é legume e água. Esse daqui conduz vocês ao céu, uma vida de comunhão com Deus. Escolham não se contaminar. Um beijo em vocês. Tchau. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, pegaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade pois havia o quarto homem e com ele esvaziava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Quem pode glorificar o Senhor nesse lugar? Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Minha amiga Bruna Carla. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se romper, minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador, Minha morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer A aliança que eu tenho com o Senhor. se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, Fiel adorador, minha morte vai nos separar, Senhor. Levanta o braço lá em cima, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrer cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez. e quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei Sai do chão, sai do chão! Pois havia o